Bom dia a todos vocês que nos acompanham em mais um webinar da Abrapsa. Muitos de vocês são já associados da Abrapsa, mas óbvio que os nossos associados sempre convidam seus clientes, seus amigos, as pessoas do seu relacionamento. Então, acho que vale fazer uma rápida apresentação de quem é a Abrapsa. Nós somos uma associação, a Associação Brasileira de Provedores de Serviço de Apoio Administrativo. Antigamente, nós representávamos especificamente os provedores de outsourcing e fizemos uma reformulação anos atrás com o objetivo de ampliar a nossa atuação. Então, nós representamos todos aqueles que são provedores de serviço de apoio administrativo terceirizado para companhias dos mais diversos setores, tamanhos e origens. Um dos nossos objetivos junto à Abrapsa é prover conhecimento para os executivos, para os empresários, para que eles possam se preparar, melhorar seus níveis de governança, para que eles estejam dentre as melhores práticas de mercado, visto que esse setor que nós representamos, que a Abrapsa representa, é um dos setores que mais movimenta a economia. Nós temos um estudo, panorama feito pela Abrapsa, que vocês podem fazer o download diretamente no nosso site, que é o abrapsa.org.br, e neste panorama tem vários indicadores, estatísticas sobre o potencial e o impacto que o setor de prestação de serviço de apoio administrativo e outsourcing entrega para o país. Então, nós temos lá um dos maiores indicadores de alocação de pessoal no país, um dos indicadores mais relevantes de colocação de mulheres dentro de organizações, de contratação de mulheres. Então, existe ali vários indicadores relevantes que mostram o quão importante é o setor de BPO no Brasil. E como membro da Abrapsa, liderando o grupo de ESG, eu tenho o compromisso de trazer para vocês, de maneira periódica, tudo o que tem acontecido de interessante nesse meio de ESG, para que nós possamos também implementar dentro das nossas companhias, para que nós estejamos aderentes às melhores práticas, né? E saibamos conversar também com os nossos clientes, visto que as grandes companhias, as companhias de impacto internacional, elas estão inseridas no cenário brasileiro e elas também estão exigindo que os seus prestadores de serviços, seus fornecedores, elas tenham práticas aderentes às melhores utilizadas aí em nível mundial. E um dos caminhos para a gente aderir a isso, para a gente melhorar o nosso ambiente interno, nosso ambiente externo, para que nós possamos aperfeiçoar nossas práticas direcionadas a ESG, eu entendo que é aderir ao Pacto Global da ONU. E para isso, eu não conheço ninguém melhor hoje do que o Pedro Saad para trazer esse assunto para a gente do que é o Pacto Global, do que são os ODS que estão vinculados ao Pacto Global. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Pedro. O Pedro é super conhecido, muitos de vocês devem acompanhar ele aí pela internet. Quem ainda não acompanha, vai lá no LinkedIn, procura ele, Pedro Saad. Pedro é um PhD, é professor, é um especialista no tema ODS, ele é um líder de impacto do Pacto Global da ONU. Ele tem aí décadas de experiência em trabalhos relacionados a ESG e ele tem desenvolvido esse trabalho com o apoio de grandes organizações. Então eu o convidei aqui e agradeço a gentileza dele disponibilizar esse pedaço da agenda dele para ele poder nos contextualizar o que é o Pacto Global, quais são os ODS que subsidiam aí o atendimento a esse pacto, qual a importância disso, enfim, nos trazer tudo que for possível de insight sobre esse tema. Então, Pedro, seja bem-vindo, obrigado, e a palavra é com você, tá bom? Obrigado, Leandro. Obrigado, Juliana, Gabriel, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Se a gente puder, vamos fazer mais numa linha de bate-papo. Então, quem quiser me interromper para comentar ou para perguntar algum ponto, fica 100% à vontade. Eu estou um pouco rouco, cheguei agora de Manaus, hoje
pela manhã, e Manaus inteiro está em chamas, o que é um ponto para a gente muito difícil de acompanhar. A gente teve uma cerimônia de homenagem aos projetos que a gente doou para a região norte, dentro do Teatro Amazonas, estou dividindo isso com vocês, e a Sinfônica foi interrompida porque a fumaça invadiu o teatro, para vocês terem uma noção, da gravidade do impacto da mudança climática. Bom, deixa eu dar um big picture para vocês, tanto da agenda mundial e aterrissar aqui para as empresas. Se vocês quiserem abrirem a câmera para eu estar com vocês aqui online, é meio aflitivo, estou só eu sozinho, mas eu vou contando um pouco do nosso dia a dia. Bom, o que está acontecendo hoje? A gente tem um drama social e ambiental. Sobre a ótica social, o Banco Mundial anunciou que 4 bilhões de pessoas, ou seja, metade da população, está fora dos benefícios da globalização, que é um jeito bem gentil de dizer que são pobres. Desses 4 bilhões, 2 bilhões estão em segurança alimentar, e isso conecta diretamente ao Brasil. A cada 5 pratos no mundo, um prato vem do agronegócio brasileiro. Desses 2 bilhões, 800 milhões passam fome. Desses 800, 150 são crianças, e 5 milhões de crianças morrem por ano por desnutrição ou por contato com água contaminada. Então, esse é o nosso drama social. Do lado ambiental, a gente com muita eficiência vem contaminando o solo, as águas e vem aumentando a temperatura do clima. A Amazônia, que eu comentei com vocês, quando eu nasci, em 1970, a gente tinha perdido 0,5% do bioma. Hoje, em 2023, para ser mais exato, a gente já tinha perdido 18%. E o problema é que o ponto de não retorno da Amazônia é de 20% a 25%. E o que é o ponto de não retorno? Quando a gente tem uma mudança no clima da Amazônia, as épocas de seca são muito grandes e o bioma não consegue se recuperar. Então é importantíssimo a gente ter isso em conta. E para o Brasil, qual é a relevância da Amazônia? A Amazônia está em 9 estados, tem 29 milhões de habitantes e é responsável pelo nosso agronegócio, que representa 1/3 da nossa balança. E por que a Amazônia tem relação com o agronegócio? Porque as chuvas não conseguem passar a barreira dos Andes, pegam a umidade da floresta amazônica e descem para o sudeste. Então, todo o Mato Grosso, inclusive o Cerrado, que é a caixa d'água dos 5 biomas, depende das chuvas amazônicas. Então, não é que a Amazônia é importante só para o mundo, por uma questão de regulação de clima. É importante para o agronegócio e para a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Então, esse é o nosso drama ambiental. E a gente tem uma encruzilhada econômica e uma encruzilhada cultural. Sob a ótica econômica, a globalização está desacelerando, pelo menos os investimentos de expansão de produção em cadeia. Está vindo a tecnologia, as conversões que vocês acompanham melhor que eu, por serem no setor, mas vai haver uma automação e uma substituição em grande número de mão de obra. Qual que é a dificuldade disso? É que o Brasil, como uma cadeia produtiva mundial, também vai sofrer com isso. A encruzilhada cultural é em relação à informação. Sai o livro do Harari, o Nexus, não sei quem já teve a oportunidade de ler, mas o quanto ele atribui de importância à informação para a criação de consensos e para fazer com que a democracia respire. Então, essas bolhas criadas pela informação impulsionada das redes sociais é também uma encruzilhada que dificulta que a informação chegue na pessoa. Então, quando a informação chega para a Juliana, que é uma comunicadora, quem a gente está tocando? A gente está tocando uma eleitora, uma consumidora, uma colaboradora dentro da associação e uma comunicadora. Eu sei que, no caso, ela já é uma comunicadora por profissão, mas todos nós comunicamos nos nossos grupos. Então, o secretário-geral Antônio Guterres, o português, diz que informar é a base da mudança. O que são os ODS, para a gente poder conversar um pouco? A ONU
eu vejo algumas pessoas reclamando da ONU. Ah, a ONU não fez isso, não fez aquilo, não fez isso, não fez aquilo. As Nações Unidas, ela é a expressão dos seus países membros. Então, há 2 dias atrás, a gente aprovou o Pacto pelo Futuro, mas não foi a ONU que aprovou, foram 193 países associados. Então, reclamar da ONU é que nem reclamar da Assembleia de Condomínio do prédio. Não é que o síndico ou subsíndico ou o conselho está indo mal, é descer para votar e ter informação para votar bem. Então, a ONU tem uma agenda mundial que começou com os ODMs lá em 2000, e daí vieram os ODS em 2015. É uma agenda de 15 anos, com metas ambiciosas, objetivos e metas ambiciosos, que tem, na verdade, 2 pilares, que é a recuperação ecológica e a redução da desigualdade. E por que para o Brasil isso é importante? Porque o Brasil está recebendo esse ano o G20, que é o encontro dos 20 países mais ricos, e ano que vem a gente está recebendo a COP, que é o encontro do clima, na Amazônia. Então, Leonardo, tem 2 coisas que o Brasil é ouvido sempre quando vai numa conferência mundial, que fala primeiro e fala por último, que é a questão de segurança alimentar e a questão de sustentabilidade. Então, esse é um ativo das nossas empresas e é um valor que a gente pode vender. Vender de que maneira? A nossa matriz energética dentro da OCDE é a mais limpa delas. Então, quando a gente produz um produto aqui ou presta um serviço intensivo em energia, o nosso produto é mais verde do que o produto produzido em qualquer país da OCDE. Então, isso é um ativo nosso. Então, a gente vem ampliando esse ativo agora com a evolução do eólico e do solar no Norte e Nordeste. São Paulo também é um ótimo produtor. Então, quando eu falo aqui com os associados em relação a processos produtivos, das linhas básicas é vocês mudarem, saírem do mercado cativo de energia e irem para o mercado livre. Daí não sei se todos conhecem a questão do mercado livre de energia, mas empresas de pequeno porte já podem aderir. E da onde vem essa energia? Não tem nenhum tipo de ponto ruim. Ela vem pelo mesmo fio para sua empresa que vem da distribuição local. Ela é mais barata, ela é verde e ela tem o preço pré-estabelecido. Ou seja, em momentos de estiagem, esse preço não varia. Vocês vão perguntar, poxa, como é que eu faço a adesão a isso? E se é tão bom, como eu não conheço? É porque é muito pouco marketizado e informado pelas associações. Então, parabéns pelo trabalho da associação, de trazer profissionais de fora para tentar trazer essas questões sensíveis. Como a gente tem visto as empresas na agenda mundial? As empresas, elas trabalham em 3 grandes momentos para a gente. Na questão da escolha dos insumos, na questão da produção e na forma de ordenar o pós-consumo. Eu vou começar dos insumos. A busca de insumos mais sustentáveis é vital para a melhora competitiva da empresa. Então, alguém vai perguntar, a Amanda, que está com a gente na sala, vai perguntar: mas Pedro, eu tenho uma empresa tradicional, a gente já tem insumos pré-definidos, a gente já tem uma cadeia toda produtiva. Amanda, para você exportar esses produtos para a Europa, para os Estados Unidos, você vai ter que repensar os seus insumos, porque todas as barreiras comerciais têm algum fundo de barreira de lobby também. Então, quando a agricultura da Europa tenta segurar a agricultura brasileira, não é só pelo desmatamento nos biomas, não é só por isso. É porque também é uma forma de proteger o mercado interno deles. Então, existem diferentes agendas globais nesse ponto. Mas daí a Graziele vai perguntar: Pedro, a gente não exporta os nossos produtos, é para mercado interno. Sim, mas os produtos que estão sendo produzidos com insumos verdes ou com insumos de base verde estão recebendo fomento, que são estímulos, tanto em ciência como em produção. Então, a tendência é que essas empresas que estão repensando seus insumos
tenham benefícios, é enorme. Sob a ótica do consumidor, ele vai começar a escolher melhor esses produtos e serviços. Ah, já entendi, mas eu não produzo um bem acabado, eu não produzo produtos, eu presto serviços. Quando você escolhe como prestar serviços, também impacta. Então, a gente está precisando gerar mão de obra em alguns lugares, ou ser mais inclusivo nessa mão de obra. Qual é a escolha da mão de obra para essa prestação de serviço? Isso também é uma decisão. Em relação ao processo produtivo, além, claro, do que vocês já conhecem, de fazer o inventário de emissão de carbono, tem a questão de olhar a cadeia de uma forma mais holística. Ah, eu tenho uma transportadora, ou presto serviço para uma transportadora. Quais são os pontos que eu tenho que levar em conta? Otimização da frota, uso do combustível, uso de inteligência, ou inteligência artificial, para fazer com que vocês tenham o melhor aproveitamento possível da produção. Então, esse é o momento de produzir com mais inteligência. Poxa, mas como é que eu vou produzir com mais inteligência se eu presto serviços para uma empresa? É orientá-la a repensar seus projetos. Hoje, os vendedores de produtos e serviços são, em boa parte, consultores nesse momento da produção. Indo para o terceiro pilar, poxa, aí a questão do pós-consumo. Qual que é o impacto do pós-consumo para minha marca, para minha reputação? É enorme, tanto na questão setorial como na questão da empresa. Pode ser que seu consumidor não reclame de forma direta, porque está ali na guerra do preço. Mas, com certeza, se você for entrar em mercados ou em nichos mais exigentes, ele vai levar isso em conta. Então, a produção, pegando um exemplo que foi público, a produção de leite aquele leite da fazenda, que a gente adora e que tem aquelas garrafinhas de plástico. Teve uma manifestação muito grande em São Paulo, não sei se todos estão aqui no estado, de mães indo juntando essas embalagens e devolvendo essas embalagens em grande volume na porta da distribuição aqui em São Paulo, falando que amam o produto, a qualidade do produto, mas tem uma preocupação do enorme volume de lixo que produz. Então, o pós-consumo tem que estar nessa conta. Então, trabalhar com instituições ou com a sociedade civil organizada para fazer com que essa economia circular, ou no mínimo a reciclagem, que não é desejada, mas que é a única saída, seja levada em conta no processo, é fundamental. Agora, para avançar um pouquinho nos ODSs, que é a pauta que o Leonardo trouxe. Como é que o Brasil está nos ODSs? Como é que o mundo está nos ODSs? A gente tem um cenário difícil. São 17 objetivos e 169 metas. Então, já é um volume grande para endereçar num prazo tão curto e num momento global mais difícil. A gente não alcançou nem 16% dessas metas, e uma boa parte delas vem regredindo. A Juliana pode perguntar, poxa, mas a agenda passada também foi mal assim? Não. Os ODMs eram só 8 objetivos, e a gente atingiu eles quase que na totalidade. Daí que os colegas podem perguntar, mas como é que isso aconteceu na agenda passada e não está acontecendo nessa? Na verdade, não fomos nós que alcançamos, foi praticamente a China. A China tirou da miséria 800 milhões de pessoas nos últimos 15 anos. E isso ela puxou todos os indicadores para cima. Piorou alguns indicadores ambientais, mas sobre a ótica social, a grande responsável por ter feito a agenda anterior funcionar foi a China. E o curioso, que a gente está comemorando esse ano com o Brasil, 50 anos de relação entre Brasil e China. Quando essa relação começou, ainda na ditadura, em 1974, a China tinha uma economia 5 vezes menor que o Brasil. Elas imaginam, pelo menos a cúpula política, tinha como sonho um dia, considerando que são gigantes, né, o gigante asiático, o gigante da América do Sul, um dia ser parecido com o Brasil, com uma economia 5 vezes menor, e considerando que lá já tinha 1 bilhão de pessoas.
50 anos depois, eles têm uma economia 10 vezes maior que a nossa. Aonde a gente errou, vale a pena refletir. Mas, com certeza, na evolução da nossa produção, na educação, eles não têm energia e não têm alimento, que é a base de desenvolvimento para qualquer nação. Então, isso eles importam. A gente fez um fórum, que eu vou convidar todos a participar dos próximos, na SPM, sobre a China, e o diretor da Câmara de Comércio, Charles Tang, disse, e pior, o Japão, do nosso lado ali, que não tem praticamente nada, nem território, é uma potência muito maior que o Brasil no mesmo espaço de tempo. Então, eu acho que talvez o nosso grande trunfo atualmente é a nossa sustentabilidade, se a gente aproveitar esse salto tecnológico para conseguir produzir aqui com mais sustentabilidade, de uma forma mais verde. Então, é um mix de transformação digital com transformação sustentável do nosso meio de produzir ou de prestar serviço. Então, esse é um contexto mínimo de competição, mas também que impacta nacionalmente. Alguém, desculpa correr com as pautas, mas só para poder ouvir vocês. Tem alguém aqui em algum setor específico que trabalha em alguma cadeia produtiva que queira só dar o nome só para a gente poder estressar o tema? Alguém trabalha em alguma área específica? Ou o Leonardo, ou Juliana, se quiser também trazer. Obrigado, Pedro. Acho que essa contextualização foi muito importante. E esse salto que você mencionou, né, da China em 50 anos de relacionamento é algo surpreendente, né? Alguma coisa a gente tem que olhar, e aprender diante desse setor, né? Mas a gente vê no Brasil o setor industrial muito forte, né? Pelo menos a empresa que eu represento trabalha muito para o setor industrial, seguido do setor de agronegócio. Como é que esses dois setores, se quiser usar só um como exemplo, talvez o industrial, que a gente tem uma força muito relevante, né? Embora o agronegócio tenha um marketing muito maior, mas como é que o setor industrial, de maneira geral, ele pode se preparar para conseguir atender os ODS, colocar isso dentro da pauta empresarial, né? Sendo que o objetivo no final do dia é óbvio a empresa ter lucro. Como é que ela associa esses dois pontos? Claro, excelente pergunta, Leonardo. Eu comento os dois. O setor industrial é, não tem uma coisa que o agro tem. A Embrapa está comemorando 50 anos. Eu entrevistei a presidente da Embrapa, a primeira mulher, a Silvia, há algumas semanas atrás. Ela tem 35 anos de carreira na Embrapa. A Embrapa é um exemplo, um dos raros exemplos brasileiros de política de Estado. Então, eles construíram um centro de pesquisa e ciência aplicada e que fez o Brasil ser importador de comida para ser um dos maiores exportadores do mundo de produtos da agroindústria. Então, a Embrapa pensa o agronegócio dia e noite. Hoje, quando você avança no oeste do Tocantins, na Bahia, no Mato Grosso, você olha que a única questão para o agronegócio é topografia. Eles não precisam mais de solo. Eles plantam em quase areia. Então, a tecnologia de produção da monocultura é impressionante. Eles conseguem plantar em praticamente todo lugar, desde que seja maquinável. Isso o setor industrial não tem. A gente tem um exemplo com a Embraer, que foi criada em cima do ITA, a gente tem o exemplo da Petrobras, mas são poucos os exemplos que realmente são emblemáticos. Então, esse mix de academia, setor privado, centros de pesquisa, ajudam no desenvolvimento de setores inteiros. Então, isso faz muita falta. O setor desculpa, industrial brasileiro, ele vem sofrendo por causa da globalização. Então, por exemplo, no Porto de Xangai, o número de profissionais que eles usam para é um dos maiores portos do mundo. É menor do que o número de funcionários do Porto de Santos. O controle dos navios, controle não só de questões sanitárias, mas de questões de carga, é feito por drone e é uma empresa brasileira que presta lá.
Então, essa mesma linha dos Estados, tanto a construção do drone quanto o software. Então, essa linha americana e essa linha asiática de não ser um centro só local de inteligência, mas atrair os grandes cérebros e as grandes empresas e startups, o Brasil também não tem. Então, é muito raro, numa empresa, você ver um mix de estrangeiros trabalhando no desenvolvimento de produtos, o que é completamente normal em países europeus, em países, nos Estados Unidos e países asiáticos. Então, tem vários poréns da questão da indústria. Sobre a ótica da exportação, Leonardo, a indústria brasileira precisa repensar tudo. Então, nos Estados Unidos, caso siga o governo atual, e na União Europeia, a linha de exportação já está clara. Ou você tem rastreabilidade do teu produto, da cadeia inteira, independente se você faz uma caneta ou se você faz um avião, e que você consiga mensurar a emissão de carbono, ou você vai ter dificuldade para exportar nos próximos anos. E daí não é que vai faltar produto, eles vão comprar de quem se antecipou a isso. Então não é um oceano azul nem para um nem para o outro. E o agro, o grande, talvez a tábua de salvação do agro é que ela conta como a China como compradora, que é o nosso maior parceiro econômico. Primeiro vem a China, depois vem a União Europeia unida, então nenhum país, e depois vem os Estados Unidos. E a China compra por uma questão de subsistência. Então ela está comprando água, né? E água em forma de grãos e alimentos em forma de commodity. Então a nossa situação não é confortável, apesar de a gente ter uma vantagem enorme de ter construído uma matriz energética de grandíssima escala, limpa. Legal, interessante essa contextualização sua, Pedro. Então fica claro que na corrida do ouro, né, na busca por mais lucratividade, mais resultado, as empresas terão de se adaptar a uma cadeia mais limpa e com rastreabilidade, porque as próprias políticas públicas desses grandes consumidores estão exigindo esse nível de detalhe desde a origem da sua produção, é isso? E é uma exigência crescente. Por que que ela acontece? Por que que ela acontece hoje e não acontecia quando os nossos colegas começaram a carreira? Porque os problemas eram projeções futuras. Então a pressão na sociedade era menor. Uhum. Então a chefe de economia do Santander publicou ontem que em 60% do Brasil a gente tem queimadas. Então, assim, esses extremos climáticos, eles puxam a agenda, porque eles ocupam a mídia, eles pressionam o setor público é o maior comprador do setor privado, o setor público tem que regular, as grandes multinacionais têm que regular por uma pressão sistêmica global. Então, eu sou um pequeno produtor, ou médio. Tudo bem, então repensa quem são seus clientes. Ah, eu faço só B2C. Tudo bem, talvez você tenha uma janela um pouquinho maior, porque o consumidor, pelo menos de baixa renda, vai procurar preço. Mas se você é B2C mais nichado, e se você é B2B, você tem que começar a estudar tanto os insumos, como a forma de produção, como a questão do pós-consumo. E não é no cenário em 2030. Senão, uma startup provavelmente vai ter alguma vantagem competitiva dentro do mercado que você construiu. Perfeito. Não, faz muito sentido isso. A agenda não é para daqui 5, 10, 15 anos, é para ontem, né? E Pedro, dentro dos ODS dos 17 ODS, se fosse para você citar um que você entende que é um muito importante, que as empresas precisam, mesmo eventualmente não aderindo ainda ao Pacto Global, mas que precisariam trabalhar em direção a, qual você diria? Tá travado seu áudio, Pedro. Desculpa. Desculpa. Tem vários, é difícil escolher porque eles trabalham de forma integrada. Então, vou citar os temas para os nossos colegas conseguirem fixar melhor. Quando a gente fala de mudança climática, ela impacta no quê? Ela impacta no ODS 1, que é o fome,
ela impacta na questão da água, ela impacta na questão do oceano. Acho que o grande segredo, Leonardo, é ter uma visão sobre retorno por investimento. Então, quando a gente está falando com o setor privado, é mais fácil a gente ir para números. Então, Uhum. por exemplo, vou pegar uma empresa ah, que está trabalhando prestando serviços para uma empresa que faz produção de petróleo offshore, ou tem relação com o porto que a gente citou. Ok. Bom, esse é o nosso core business, tá bom. Quero fazer uma ação socioambiental. Ótimo. Depois a gente fala de processo interno. Quero fazer uma ação socioambiental. Tem o ODS, que é vida embaixo d'água. Tudo bem. Como é que eu vou escolher? A gente está na década dos oceanos, é bom para a nossa reputação, faz parte do nosso DNA contribuir. Eu abro ali, tem uma série de metas. Quando você faz uma análise sistêmica do maior retorno por investimento, entre os diversos problemas do mar, plástico, acidificação, pesca fantasma, pesca industrial, ou seja, tem três elementos que, usando o Pareto, dão um melhor retorno por investimento, que são os manguezais, os recifes e as áreas de preservação. Pedro, eu estou prestando serviço para o Porto de Santos que você comentou. Quero fazer uma ação socioambiental ligada ao mar, mas não tem envergadura para ficar colhendo plástico no mar ou para fazer ações grandes. Tem um manguezal do lado do Porto de Santos. Para cada dólar investido em recuperação de manguezais, retorna US$ 128. Para cada Ó, dólar investido em retirada de plástico, retorna 0,00003. Então, com inteligência de dados, né? Com a melhor escolha da meta, você consegue fazer uma ação que cabe no bolso e consegue fazer com que o negócio seja contabilizado. Agora a gente tem, pensando na questão do processo interno. Pedro, eu sou essa empresa que trabalha no Porto de Santos. Como é que eu faço para ter também isso no meu processo? Quais são os seus insumos? Eu faço envelope container, alguma coisa assim. E você vai trabalhar com plástico? Vou trabalhar com plástico. Então, pego uma cooperativa que recupera plástico de redes e vou tentar falar com a Braskem, que já tem uma linha de plástico de recuperação em plástico verde, e vou usar isso. Daí vai ser um atrativo para a hora que você for oferecer esse serviço. Mas eu oferecer para a empresa vai mensurar, você coloca no seu portfólio de produtos. MSC, vocês como uma grande multinacional, eu tenho duas formas de envelopar sua mercadoria, assim ou assim. Mas a gente só presta serviço. Tudo bem. Daí você vai dizer que você digitalizou o teu processo inteiro, que você, perto dos últimos 10 anos, que você está compensando o carbono, você economizou X de papel. Então é uma questão de o que você faz, se a gente entender um pouco o que cada um faz, é mais fácil de entrar no detalhe. E daí olhar o ODS, e dentro do ODS, escolher a meta de maior impacto, melhor retorno por impacto. A gente faz algumas consultorias que às vezes a empresa chega e fala assim: eu sou a Anglo American, uma grande mineradora, estou com essas ações. Quais são os ODS que comunicam e qual é o maior retorno por investimento para eu colocar na minha estratégia? Então, isso funciona inclusive quando você presta serviço para ela, porque daí você agrega valor a isso. legal. É bem interessante esse seu ponto de vista de olhar de uma maneira muito além do que simplesmente o atendimento ao ODS, né? Se você ficar com a cabeça direcionada só ao atendimento, ao check daquele determinado ODS, talvez o resultado vai ser muito menor do que deveria ser. Como você mencionou, né? O valor investido, o retorno por investimento, ele pode ser dezenas de vezes maior, mesmo que o projeto ele não seja tão visível quanto alguns, né? Mas qual é o impacto que a gente quer trazer? Se a gente quer trazer um impacto relevante, substancial, que esteja muito alinhado aos objetivos e àquele cliente que a gente está trabalhando, dá para fazer essa unificação, né, Pedro? Sim. Há 20 anos atrás, o secretário
Kofi Annan, a África sempre conseguiu trazer para o sistema ONU embaixadores incríveis. E ele, pelo menos no meu entender, foi de longe o melhor secretário-geral. Ele criou, junto com o George Kell, eu usei os dois como a minha linha de estudo no doutorado. Ele criou uma das questões mais difíceis do sistema ONU e mais brilhantes. Como é que o sistema ONU se organiza? Através de agências especializadas, Unicef, Unesco, OIT, programas e fundos. É assim que o sistema ONU se organiza. Só que o George Kell e Kofi Annan enxergaram que boa parte do recurso da inteligência e da agilidade estavam com o setor privado. Então, eles criaram o Global Compact, que é uma interface com o setor privado com a agenda mundial, que lembra, é nossa, não é da ONU. A ONU é uma entidade que representa os países. Quando eles criaram isso, a principal percepção é que a gente quer trazer para a agenda os não convertidos. É muito fácil a gente falar com a Natura. Olha, vocês estão usando frutos da floresta para produzir produtos de limpeza. É uma conversa, precisa melhorar a logística, precisa aumentar. Pode ir no detalhe, mas é muito mais simples. Mas eu quero conversar com uma empresa que produz óleo, gás. Quero conversar com uma empresa, ou seja, em todos os setores, de todos os setores, a gente tem que esperar alguma contribuição. Então, aqui os colegas que estão na sala, eu trabalho num setor super específico. O seu setor é super importante, porque é desse elo da cadeia que vem o exemplo para os demais, e daí a competição vai nessa linha. Por que que a gente está conversando hoje sobre isso? Então, são ondas de awareness que vão, de certa forma, criando tendências. Então, aí, eu acredito muito ah, que cada empresa ou cada microempresa tem que se perguntar em que parte, não só a minha empresa vai ser mais perene e longeva, mas ela está contribuindo com uma sociedade melhor. Legal, não, baita explicação direcionada, Pedro. Tenho convicção que com essa visão out of the box de realmente entender o impacto do nosso negócio, independente do tamanho dele, porque às vezes eu sinto que o pequeno empresário ele tem a visão de que ele não tem ação a ser feita. E ao contrário, ele talvez tenha muito mais potencial do que o grande, porque como você mencionou, a Natura ela é visível, né? A gente tem que chegar exatamente naqueles setores que ou não são tão visíveis ou naqueles negócios que não são tão palatáveis. Faz sentido isso? Faz, e o curioso é que quando você presta um serviço ou você produz um produto verde, como essas empresas estão sob pressão, você sobe na hora no filtro da escolha. Eu estava conversando com um grande amigo que ele é dono de uma rede de caminhões fortes pelo país, um empresário brilhante. E a visão dele de futuro é assim: se eu não melhorar a minha cadeia, imagina, ele presta serviço para grandes grupos e é um serviço que tem muita competição. Então é um setor preço, 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 preço. Mesmo porque ele é responsável por assegurar o que está dentro do caminhão. Mas essas empresas que são B2C, que são pressionadas pelas matrizes, que estão inseridas em grandes rodas de discussão, precisam descarbonizar a cadeia. E chega uma hora que eles precisam baixar para todos os prestadores de serviço, inclusive para o caminhão. Então, qual que é a percepção dele? Eu tenho que ter no meu portfólio de produtos, ó, aqui não são números certos, são só exemplos. Eu tenho que esse trajeto de 10 quilômetros custa 100, e eu tenho aqui que custa 120 descarbonizado. É o que eu consigo fazer hoje, enquanto eu não tenho escala. A empresa que está me contratando vai escolher 100 ou 120, depende do momento e do direcionamento da empresa nessa questão. Se esses 20% impactarem no negócio da empresa, ela vai considerar. Então, se for o preço, se for igual, se for ipsis literis,
ela vai escolher o descarbonizado, como é o caso do Mercado Livre de energia. É assim, incompreensível uma empresa, uma associação, um clube, seja o que for, hoje não analisar a questão da contratação da energia através do Mercado Livre. Então, são esses exemplos que vão fazer com que a competição fique mais acirrada dentro dos mercados que os nossos colegas participam. Legal. Pedro, a gente está caminhando aqui para a parte final do nosso bate-papo. Embora a gente tenha assunto para horas, né? A gente tem aqui uma limitação de tempo, até para preservar a sua agenda, que é bastante complexa. Mas se fosse para você dizer um primeiro passo que uma companhia poderia tomar, o que que você orientaria, né? Qual que seria a primeira atividade que um empresário que aqui tá nos acompanhando poderia tomar para ter um primeiro passo em direção a essa agenda de ODS? E depois eu vou fazer uma pergunta que a Amanda fez aqui no nosso chat. Claro. Leonardo, quando eu abri a editora brasileira há 20 anos atrás, eu lembro que o primeiro conselho que eu recebi do diretor da Booz Allen, que é o conselho da PwC. A Booz Allen foi comprada pela PwC. Você quer trabalhar no setor editorial? Na maior feira do mundo você vai. Você não precisa ir na segunda, mas na maior você vai. Então, eu fui durante 9 anos para a Feira de Frankfurt, na Alemanha, com toda a dificuldade no começo de empresa. Então, o primeiro conselho é participar da maior feira do seu setor, porque daí é uma forma de mapear para onde o setor está indo, assim, indiscutivelmente. Segundo grande conselho é ouvir o que os consumidores do seu produto ou serviço têm de angústia, de uma forma utópica e distópica, fazer o que você gostaria que esse serviço fosse além de ser de graça, que isso gostaria que fosse verde, rápido, mais inteligente. E o terceiro ponto é testar, pilotar. E quando a gente pilota, pelo menos na, na academia, eu ensino isso muito para os alunos, você tem que dividir um pouquinho de tempo, um pouquinho de dinheiro e um pouquinho de pessoas. E tentar não capturar isso para o core business. Então eu peguei a Juliana e Leonardo e falei, vocês vão repensar o nosso serviço de limpeza em prédios. Ah, tudo bem, chefe, como é que a gente vai fazer? Vocês têm 1 ano ou 6 meses, vocês têm mais 2 estagiários, vocês têm isso de recurso e ninguém vai perturbar vocês. E vocês vão, durante X e X tempo, apresentar para a gente tendências do mercado e vão visitar as feiras. Daí vocês vão voltar e falar assim, ó, a gente mecanizou e automatizou. A gente está usando robôs, a gente tem sensores, a gente tem isso, a gente está usando um produto de base biológica. Quanto está custando? Chefe, mudou, ficou mais barato. Como é que ficou mais barato? A gente teve redução de custo de mão de obra, a gente teve otimização de ponto e a gente está financiando os equipamentos com o contrato de financiamento do contrato de prestação de serviço. Então, se a empresa não tem, independente do porte, o mínimo de um P&D, desenvolvimento, né, de novos produtos, com a técnica certa de isolar um grupinho, isolar um tempinho, né, e dar um pouquinho de recurso, não vai sair produto novo. Então, está fardado a ser, em algum momento, substituído. Perfeito. Muito boa essa visão. Pedro, a Amanda Duarte, ela fez a seguinte pergunta. Eu faço parte do RH de uma holding de empresas do segmento de serviços de folha, gestão financeira, BPO contábil e fiscal, tributos, logística reversa, de produtos recicláveis, entre outros. Hoje, como RH, iniciamos o trabalho de conscientização das ODS como um passo para o ESG. Considerando o nosso segmento, podemos contribuir mais para esse passo? Olha, o RH acho que a única coisa que deveria ter um acesso irrestrito ao CEO é o RH. Então, É, a maior proporção de tempo que os grandes CEOs dedicam é em contratar talentos e manter talentos.
E esses talentos, hoje em dia, Amanda, eles têm consciência do todo. Então, tenta contratar um jovem para trabalhar numa empresa que faz cartuchos para arma, ou para trabalhar no setor de óleo e gás. Você vai ver a dificuldade que você tem por uma questão de construção de consciência. Então, quando a empresa tem em conta que propósito faz parte do imaginário, da consciência do trabalhador, você tem já um primeiro público, que é teu público interno. Essa empresa trabalha em algum lugar, então tem as comunidades no entorno. E esse orgulho de fazer parte da empresa, ele tem que estar atrelado a mais do que a empresa bateu meta de venda. A gente fez uma ação no interior, há muitos anos atrás, que era uma ação simples, mas foi curiosa, que a gente estava ensinando crianças da escola pública a andar de bicicleta, porque eles não têm bicicleta. E uma empresa, uma grande produtora de papel e celulose, a maior do mundo, apoiou e a gente foi fazer. E do RH, inteligentemente, chamou como voluntários colaboradores. Amanda, tinha mais colaborador do que criança. E olha que tinha criança. Então, assim, esse engajamento é uma questão, como eu posso dizer, é vital para você manter os maiores talentos. As pessoas falam assim, eu estou aqui porque eu sei que em algum momento eu faço a diferença. Então, pensar no grupo e pensar no entorno. Muito legal. Obrigado pela explicação, Pedro. E obrigado também, Amanda, pela pergunta, tá? Pedro, antes da gente finalizar, se você não se incomodar, eu Tá? sei que não estava na pauta, mas eu acho que se você puder falar um pouquinho sobre a produtora brasileira, o que que você faz lá, porque eu acho que está muito ligado a isso tudo que a gente falou aqui, e é importante para dar essa visão para quem nos acompanha. Então, a nossa grande paixão no escritório é fazer documentários e séries que a gente doa para TVs abertas. Então, a gente tem patrocínio de algumas empresas. O ano passado, a gente lançou 30 documentários e 10 séries. Então, por a Pricewaterhouse, a Bayer, a Johnson Johnson, essas grandes empresas patrocinam os projetos. Por exemplo, educação financeira. Hoje a gente vai lançar são todos convidados, a gente vai lançar na USP, na FEA, às 4 horas, vai ter um evento. A gente faz fóruns, são gratuitos. Se vocês depois quiserem me seguir no LinkedIn, ah, a gente faz fóruns e convida os executivos para os conselhos das universidades. Então, hoje o fórum é sobre educação financeira e vão todos os grandes, pelo menos os bancos e grandes empresas. E daí o que a gente faz, Leonardo? A gente produz esses conteúdos sobre segurança alimentar, sobre economia circular, sobre ESG, sobre a Amazônia, e a gente doa para todos os canais. Então passam na Globo, na Band, na Record, na SBT, no Canal Futura, na TV Cultura, e mais 369 canais comunitários e universitários. Então essa é a nossa grande paixão. A gente tem um braço de impressos que faz livros, e a gente tem um braço filantrópico, que eu sou embaixador do ODS 17 da ONU, e a gente ajuda as agências do Sistema ONU no Brasil e fora. A nossa joia da coroa, que eu estava mostrando para alguns colegas ontem, a gente terminou o patrimônio inteiro do continente africano, patrimônio mundial, né? Para o aniversário de 80 anos da ONU ano que vem. Então, assim, esse é um amor incrível do time inteiro, porque foi assim, eu achei que fosse mais fácil, mas é muito grande. Então, a gente mandava fotógrafo, são 54 países, a gente registrou tudo, tá até aqui, deixa eu pegar para vocês. Ainda tá num boneco, porque tá aprovando em Paris. Legal. E a gente vai fazer documentários para estimular o turismo nessas regiões, para levar renda lá. Que Então, bacana. esse é um projeto, assim, que a única coisa que foi maior que o trabalho é a expectativa que a gente tem que funcione. Com certeza vai funcionar. Quando se faz trabalho com paixão verdadeira, com amor, com carinho, brilho nos olhos, o resultado ele é inegável e sem dúvida impacta as pessoas. E isso é nítido no seu trabalho, Pedro. Eu acompanho você há bastante tempo, eu vejo tudo isso.
E hoje eu estou muito feliz por ter você aqui com a gente, Legal. compartilhando um pouquinho da tua experiência, do teu conhecimento conosco, com uma associação tão relevante para a nossa economia brasileira e que tem aqui líderes como a Amanda, que tem a oportunidade de tomar ações, atitudes em prol do cumprimento desses objetivos. A gente chegou no final do nosso bate-papo. Infelizmente, né? Eu acho que a gente gostaria de ficar aqui o dia inteiro batendo um papo e aprendendo mais sobre isso, mas eu acho que agora tem também o compromisso de cada um de nós de nos dedicarmos à leitura, ao aprendizado, ao acompanhamento mais próximo desses assuntos, para que a gente tenha de fato a ação rápida e direta em relação a isso, né? Acho que seus ensinamentos, suas instruções aqui foram super importantes, Pedro. E eu deixei aqui seu LinkedIn no chat para quem nos acompanha poder acompanhar o Pedro. Depois, quem for ver esse conteúdo no YouTube, vamos deixar também na descrição para que as pessoas te acompanhem. Mas meu muito obrigado, Pedro, Eu em que nome da agradeço. Abrapsa, em nome de todos que nos acompanham aqui, porque de fato a gente teve aqui uma pedra preciosa entregue gratuitamente a nós, e isso é muito importante. Obrigado de coração. Não, eu que agradeço, é um prazer. Contem comigo e com todo o time. Podem mandar mensagem no LinkedIn, no WhatsApp, tiverem dúvida no escritório, quiserem montar algum projeto. Se tiver impacto, se tiver confusão, a gente está dentro. Então pode contar mesmo, que se vocês conseguirem levar isso para dentro da empresa, já é um passo significativo. Muito obrigado. Tomara que as pessoas aqui interajam com você e comecem a ter um relacionamento próximo, porque tem muito aprendizado a ser extraído do seu relacionamento. Por fim, a vocês que nos acompanham, membros da Abrapsa ou convidados dos nossos associados, é uma honra tê-los conosco. Eu os convido a conhecer o nosso site www.abrapsa.org.br. Lá vocês terão acesso a muitos conteúdos desenvolvidos pela associação. Nós temos feito trabalhos de diversas naturezas, nós temos vários grupos é, relacionados a tributos, a contabilidade, a governança, a ESG, que é esse grupo aqui que nós estamos discutindo, a grupos de tecnologia. Cada um desses grupos trazem sempre convidados especiais para compartilharem seus pontos de vista, seus insights, suas experiências, para que nós, quanto associados, consigamos melhorar a governança dos nossos negócios e estarem, obviamente, na mesma página do que o mundo precisa. Então, eu os convido a participarem, fazer parte disso. Mais uma vez, obrigado ao Pedro, obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até o próximo webinar de ESG da Abrapsa. Tchau, tchau, bom dia. Obrigado, um ótimo dia. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal.